O assunto que está chegando agora é a questão do vazio sanitário, né? O vazio sanitário é uma pauta que entrou no radar do agro gaúcho com uma nova legislação. Isso vai impactar o cronograma da produção de soja. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso com o técnico da Secretaria Estadual de Agricultura, Fiscal Estadual, Agropecuário, Regional Ijuí, André Eboni. Bom dia, André. Pode conversar um pouquinho, se apresentar, trazer aí novas informações. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder falar com vocês e participar do programa, então, na estreia do programa aí. E poder representar a Secretaria da Agricultura em nome do nosso Departamento de Defesa de Sanidade Vegetal, em nome do Ricardo Felicetti, para representar a Secretaria e poder trazer um pouco essa informação do Programa Nacional de Controle de Ferrugem Asiática da Soja, que a cultura da soja tem essa importância tão grande para o nosso país, para o nosso estado, e essas normativas vêm aí para ajudar a cadeia, construída em conjunto com todo mundo, para ajudar a cadeia da soja no nosso estado também. Isso aí. Bem, então, André, vamos começar a entender, primeiramente, o que é o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática, para entender, então, a exigência do vazio sanitário e o calendário de semeadura da soja. Exato. Desde 2007 tem se trabalhado para ser publicada essa portaria, que foi publicada no ano de 2021. Então, em maio de 2021, foi publicada a portaria, que é o resultado de um trabalho desde 2007, de todos os órgãos de pesquisa, dos órgãos governamentais e também com a cadeia. Então, cabe ressaltar aqui, nessa discussão de 2007 para cá, Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, órgãos de classe, FETAG, Farsul, cooperativas, né? Então, tentou-se buscar o máximo possível de participantes da cadeia do agronegócio, da Câmara Setorial da Soja, para que pudesse ser discutido e chegasse num consenso de alguns pontos. E essa discussão ela foi fundamentada basicamente no controle da ferrugem da soja, que desde os anos 2000 tem sido a principal doença que ataca os cultivos, especialmente no Brasil. Então, o Brasil hoje sendo o principal produtor, o maior produtor de soja do mundo e o maior exportador de soja do mundo, tem uma relevância muito grande. E assim como o país ele é continental e tem condições de produzir soja de maneira muito mais sustentável e muito mais adaptada à cultura da soja no mundo, a doença da ferrugem asiática da soja também é favorecida. E essa discussão vem no sentido de que nós não podemos descuidar disso a fim de que talvez no futuro possamos perder ferramentas de controle, né? A gente sabe hoje que dos manejos que são realizados para a cultura da soja, o uso de fungicidas, a aplicação de fungicidas é um dos principais métodos de controle. E num olhar dos próximos 10 anos, nós não temos novas moléculas de fungicidas a serem lançadas pelas companhias. E isso nos, por um lado, assusta, mas por outro lado fez com que a cadeia se unisse para discutir quais os problemas que levaram a esses mecanismos de ação utilizados hoje a iniciar processos de resistência e não funcionarem no controle da ferrugem, assim como também discutir quais outras ferramentas vamos lançar mão enquanto nós temos uma quantidade restrita de ingredientes ativos, de grupos químicos para controlar essa ferrugem nos próximos 10 anos, a fim de não causar problemas em perdas de produtividade. Bem, então nós temos aí um calendário, né? Exato. Então, assim, como dois pontos principais que foram levados, então, considerando a doença, para evitar essa expansão da doença, foi considerado o vazio sanitário e o calendário de semeadura. Então, o vazio sanitário nada mais é do que um período contínuo sem a semeadura da cultura da soja. Então, são 90 dias em que não podem existir semeadura e nem plantas verdes na lavoura, né? Então, é um período em que, como a ferrugem da soja ela só sobrevive em plantas vivas, esses 90 dias sem plantas vivas, que se chama vazio sanitário, faz com que a doença reduza muito as quantidades e aí no próximo ciclo a soja venha com menos pressão de inóculo, né? Menos inóculo inicial. Nos outros estados já era algo comum. Então, quem conhece a realidade do Mato Grosso, do Cerrado brasileiro, já sabe que o vazio sanitário já ocorria. No Rio Grande do Sul, até pela questão climática, dos invernos mais rigorosos, em que a cultura da soja morre, as plantas guachas de soja morrem com geada, com o frio, não era implementado. E a partir de 2016,
foi conversado com a cadeia do Rio Grande do Sul e chegou-se à conclusão que às vezes os invernos a menos não controlam 100% e aí há necessidade também desse período de vazio sanitário no Rio Grande do Sul. Então, produtor rural que está nos acompanhando também, quiser fazer alguma pergunta, pode fazê-la através da página do Facebook da rádio ou pelo telefone, aí, Helena, telefone 3375-3600, isso aí. Bem, André, e como que chegou a questão do calendário, né? Quem definiu essas datas, qual que foi os critérios utilizados para formatar isso aqui no Rio Grande do Sul? Então, no Rio Grande do Sul, como eu falei, os órgãos de classe da Câmara Setorial da Soja, com participação das cooperativas, dos produtores, das entidades de classe e dos órgãos governamentais também, começaram a discutir e entender um pouco das particularidades dos produtores de soja do Rio Grande do Sul. Então, tem alguns que fazem o cultivo um pouco mais cedo, já final de setembro já iniciam a semeadura, outros realizam a semeadura da cultura do milho, especialmente na região norte do estado, aqui noroeste, na costa do Rio Uruguai, em que tem um microclima diferente, realiza a semeadura do milho, que é uma cultura muito importante, e posteriormente na safrinha, como segunda safra, entra com a cultura da soja. Então, na discussão entre a Secretaria, entre a Emater, entre esses órgãos, chegou-se, a Embrapa também participou, né? Chegou-se à conclusão que o melhor período de calendário de semeadura, que pela portaria do Ministério da Agricultura deve ser de no máximo 110 dias, deve ser entre 11 de outubro a 28 de janeiro. Então, quem faz a safra normal, entre 11 de outubro e final de novembro, que é o período preferencial no Rio Grande do Sul, estaria atendido. E quem faz safrinha, colhe o milho no início de janeiro e aí também consegue fazer a semeadura da soja nesse período de calendário de 110 dias. Falando então na safrinha, né, realmente toda essa questão ela vai impactar no montante de produção de soja do milho no Rio Grande do Sul. Então, pensando na questão safrinha, como que o produtor deve acompanhar e se dedicar? Na prática, né, o produtor tem bastante consciência dessa situação em que não se deve plantar soja sobre soja na safrinha. Então, áreas irrigadas com pivô ou nessa região de microclima mais quente, que consegue fazer o cultivo antes, o pessoal evita plantar soja, colher a soja e plantar soja novamente, que a gente fala soja sobre soja. Isso a portaria deixa bem claro, é proibido no estado do Rio Grande do Sul fazer duas safras de soja na mesma safra, né? Por quê? Por causa da pressão de doença. E o produtor já é consciente disso. Então, nas áreas em que está se buscando safrinha, o cultivo de milho ele deve ser realizado o mais cedo possível, desde dentro do zoneamento, para que o período de semeadura da soja na segunda safra fique até 28 de janeiro do próximo ano. Ah, viu? Que interessante isso. Bem, tem a questão também de punições, né? O agricultor que não respeitar essa legislação, o que pode acontecer? Hoje a portaria ela foi publicada e ainda espera-se novas publicações a fim de normatizar a questão dos enquadramentos, caso tenha alguma punição. O que a gente procura deixar claro é que a Secretaria de Agricultura, como órgão estadual, não busca de forma alguma punir os agricultores, né? Não é esse o interesse, até porque isso foi construído juntamente com os agricultores. Então, o nosso trabalho, nesse primeiro momento, vai ser a conscientização e a divulgação dessas informações para que a gente consiga aplicar de forma eficiente no campo e que todos ganhamos com a estabilidade da cultura da soja, controlando de forma mais efetiva a ferrugem asiática e que talvez aí nos próximos 10 anos não tenhamos surpresas em relação à perda de eficiência dos fungicidas por resistência. Ai, viu? Que interessante, né, Ju? Olha aí, o produtor tem que estar ligado também a essa questão do vazio sanitário. E, André, com relação à rotina de trabalho lá dentro do setor, né, como que vocês estão conduzindo agora na questão da pandemia? Então, a pandemia pegou todos nós de surpresa, né? E aí algumas coisas estamos ajustando, passando para reuniões online, mas essas vistorias, essas inspeções a campo não tem outro jeito, né? Então, nós temos, a gente segue trabalhando no campo. Nós aqui no interior, no caso eu que fico em Ijuí, nós temos várias atividades além da defesa sanitária, então a gente trabalha com o uso e o comércio de agrotóxico, com outras fiscalizações também, mas o que se tem em relação à ferrugem asiática da soja e a soja propriamente dito,
é o monitoramento dessas doenças no campo, né? Então, em parceria com a Emater, a Secretaria da Agricultura tem uma sequência de locais já pré-definidos com coletor de esporos e estações meteorológicas, onde hoje nós conseguimos já identificar quando os esporos de ferrugem asiática chegam no estado ou eles aumentam numa proporção em que seja perigoso para a cultura da soja. Isso se chama Monitora Ferrugem RS. Quem tiver interesse pode botar no buscador da internet aí no site da Emater, vai aparecer Monitora Ferrugem RS, e aonde já tem os mapas, né, da última safra também, os locais onde é feito esses monitoramentos, e nós como técnicos vamos periodicamente conferir essas ferramentas e também passando nas propriedades rurais, orientando os produtores. Onde é para procurar esse Monitora Ferrugens? Endereço? Monitora Ferrugem RS, pode ser no buscador da internet aí. Tá. Vocês vão falando endereço. Isso. Já vai procurando, né? E aí é uma ferramenta relativamente nova, né? Faz alguns anos que entrou na prática aí. E aí nós olhamos a ferramenta, conseguimos gerar mapas e passar uma informação mais precisa para o produtor. Acho que a grande importância do trabalho que a Secretaria da Agricultura vem é trazer na linguagem do produtor o que a portaria nos traz. Então, a portaria vem do Ministério da Agricultura. O que é importante ressaltar também que precisam de mais normativas e publicações ainda do Ministério da Agricultura para realmente entrar em vigor, para nós olhar a questão de penalidades, como que isso vai acontecer. E, anualmente, até o final do ano, a Secretaria da Agricultura pode solicitar ao Ministério ajustes. Então, se a cadeia da soja, a partir do ano que vem, então, a partir de 11 de outubro desse ano, que vai valer o calendário de semeadura da soja, até 28 de janeiro, a cadeia entender que não está adequado para a realidade do produtor rural, volta todos para a mesa, hoje é reunião online, né? Volta todo mundo para a discussão e até o final do ano pode fazer um envio de uma nova solicitação e de ajuste para essa portaria. Porque, como eu falei antes, a ideia é que chegamos numa conclusão para que podemos manter em constante a produção de soja no Rio Grande do Sul. Não tem interesse nenhum em ir contra o produtor, né? Pelo contrário, foi construído em conjunto. Exato. A questão é trabalhar em conjunto e buscar, né, a melhor solução para o produtor nessa situação nova, né? Então, quem tiver ainda alguma dúvida, tem a questão do site ali, como pode entrar em contato com vocês? Se for alguma dúvida específica, estamos no escritório da Secretaria da Agricultura em Ijuí, né? Então temos um telefone, 55-3331-7850, né? Em que a gente fica disponível também. E tem o e-mail do Central da Defesa Sanitária Vegetal do Estado do Rio Grande do Sul, que é vigifito@agricultura.rs.gov.br. Então, nós ficamos à disposição para fazer essa passagem da informação, né? Divulgação da informação. E eu tenho certeza que as dúvidas vão surgir no andar aí da safra, né? Mas a norma já entrou em vigor, né? O que é importante, a norma já entrou em vigor. O calendário da cultura da soja, ele já inicia, então, em 11 de outubro até 28 de janeiro. Então, para o Rio Grande do Sul. Semeaduras fora desse período, então, já estão em desacordo com a norma, e aí a gente precisa conversar e orientar os produtores. E a partir de 2022, de 13 de julho a 10 de outubro, ou seja, 90 dias antes do calendário de semeadura, não pode haver plantas guachas, plantas espontâneas nas lavouras de soja. Então, se o inverno for mais ameno, o produtor rural vai ter que lançar mão também de ferramentas para controlar. Então, evitar o pousio, fazer cultivos de inverno, isso vai fazer com que reduza essas plantas verdes aí que armazenam a doença da ferrugem asiática, que é a grande vilã aí da cultura da soja no Brasil. Joia. Nós vamos conversando aqui, a Ana vai conduzindo essa parte da mesa, então quando vocês citam algum endereço na internet, eu estou procurando.
E realmente muito fácil na busca. Eu coloquei ali Monitora Ferrugem Rio Grande do Sul, já abriu tranquilamente. Programa Monitora Ferrugem, em parceria com a Emater, como você falou. Então, ali tem algumas informações bem interessantes. A apresentação, o objetivo desse programa, que o pessoal do campo aí ligado na tecnologia, na internet, pode acessar, né? E também, então, lembrando que o telefone, caso não queira mandar por e-mail, que está no site aqui, pode entrar em contato pelo 3331 7850. Isso, né? Isso bem aí. interessante. Vou olhar também, vou me atualizar. Super interessante o tema. Bom, então, nós queremos agradecer, André, pela tua presença, disponibilidade, de trazer essa informação, né, trazer esse conhecimento para o nosso produtor. E o programa está à disposição também, né? Quando quiser chegar, trazer novas informações, estamos aí. É verdade. A ideia é que a gente entre na casa das pessoas através da página da rádio e através Obrigada, Alice. Através do rádio, da transmissão, porque sabemos que o produtor rural também gosta de um rádio, né? Agora devem estar mateando. Com certeza. E ouvir esse tema para eles é muito importante. Então, certamente, a gente vai te chamar mais vezes aqui para conversar com eles através aí da emissora e da página do Facebook. Com certeza. Nosso trabalho é passar a informação, é orientar. Eu, em nome da Secretaria da Agricultura, da Divisão de Sanidade Vegetal, eu agradeço o convite, parabenizo mais uma vez pelo programa e fico à disposição.